E eu sou o Ferrugem Rosseto, hoje nós estamos aqui com ele, Emílio. Tudo bom, Emílio? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Emílio, antes da gente começar, vai primeiro os agradecimentos a você, a Célia também, né, que deu todo o suporte aqui pra gente. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria dentro da BMW conversando com o cabeça de marketing disso, mas daqui a pouquinho a gente fala de você, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. E eu tenho aqui um mimo da Force One, mando diretamente para você, pro seu filho. Muito obrigado, viu? Pode abrir agora se quiser. Que legal. Deixa eu tirar isso aqui. Emilião, por favor, me diga, quem é você? Emílio Paganoni, eu tenho 55 anos de idade, né? Vou fazer uma mini bio aqui. Por favor. Com 55 anos de idade e eu trabalho na indústria automobilística há 33 anos. E eu passei por diversas marcas, né? Fiz uma série de cursos, de formações, graduações e graduação. A última que eu fiz foi em tecnologia de eletrificação e a parte de energia renovável, também forte. Mas sempre na área de desenvolvimento de produto, na área de tecnologia, na área de pós-vendas, em várias marcas, Peugeot, Renault, Chrysler, na época do lançamento da antiga picape que a gente chamava de Dodge Dakota. Depois disso, eu lembro da Dakota. Sim. Depois disso, nós fomos para Mercedes-Benz, houve um merger entre Mercedes e Chrysler. Aí a gente ficou do lado Mercedes, eu sempre trabalhando com veículos de alta performance, veículos de luxo, esses veículos mais, os importados, né, a linha importada. Houve a separação do grupo Daimler Chrysler, viramos Chrysler de novo, junção com a Fiat. Então passei por todas essas marcas até chegar na BMW. Na BMW eu entrei há 10 anos atrás. Eu comecei como gestor de treinamento para todas as marcas, 2 rodas e 4 rodas. Então, muito engraçado que quando me fizeram a entrevista, falaram, olha, tem uma marca alemã que está procurando gestor de treinamento. Eu não posso falar a marca que é, mas ela fabrica 2 e 4 rodas. Eu falei, não precisa dizer. Eu acho que está meio que... Está meio na cara. Mas, de qualquer forma, foi um grande passo. E aí eu desenvolvi toda a área de treinamento aqui para o Brasil, o nosso centro de treinamento no Senai. Há pouco tempo atrás eu assumi um outro desafio aqui dentro, que é cuidar da parte toda de engenharia técnica, suporte técnico, que a gente chama. Então a gente tem os engenheiros de campo, né, do Technical Support Center. Eu cuido de garantia também, cuido da parte de atendimento ao consumidor. Então são 3 áreas grandes dentro do pós-venda. Eu sou head dessas 3 áreas, né? E para dormir, que horas que você consegue? É difícil, viu? É difícil porque nas horas vagas eu pratico muito ciclismo, também gosto de correr, então eu tenho tentado dormir um pouquinho mais cedo, mas a gente sai daqui tipo todos os dias. Se você deixar, você fica, viu? Então eu acabo saindo, me controlando para sair umas 7h30, 8 horas da noite. Chegar em casa, jantar, dar um oi para a família, descansar. No dia seguinte eu faço meu esporte para poder estar energizado o suficiente para poder dar minha colaboração aqui. Mas são muitos anos nessa indústria que é extremamente apaixonante. 33 anos, né? Desde 93, 32 anos. Então você tem a minha idade, então você entrou no ramo, eu estava nascendo, sou de 7 de agosto de 93. Então, muito bem. Então, 31, exatos 31 anos. Vai fazer 32 anos. E aí foi legal porque era uma descoberta muito grande, né? A indústria estava começando no país a abrir as portas. De importação, né? Que era isso que eu ia te perguntar. Antigamente então, era importação independente, né? Imagina, naquela época você vendia carro com airbag assim como se fosse o must. Carro com 16 válvulas, então nem te conto. Né? E assim sucessivamente. E com a abertura do mercado veio o câmbio automático, vieram os airbags, vieram os 16 válvulas. Os ar-condicionados já tinham, mas porque o Brasil é um país é um país tropical, mas a gente ficava muito detido às 4 marcas principais, né, e a sua tecnologia. Quando começou a abrir, essas marcas que vieram de fora, elas começaram a trazer novas tecnologias, motores mais potentes, outros tipos de motor.
E aí começou a virar uma loucura, porque a gente costumava dizer, né, tudo que a gente comunicava, né, era uma grande novidade, era um grande barato. E as pessoas precisaram conhecer, começar a se acostumar com essas marcas novas. E aí, graças a Deus, né, vieram diversas marcas para o país. O país passou por algumas inflexões também, alguns crescimentos rápidos, vieram fábricas. E hoje você tem um parque de opções aqui que é extremamente rico. Gurgel e Puma nessa época já tinha... Gurgel, você falou de uma marca que para mim, o cara era um visionário em todos os sentidos, né? Você vê o BR-800 lá, que é o primeiro carro que a gente nem pensava em fazer carro 1.0, já tinha um carro 0.8 litro, pequenininho, mais compacto, fora os outros conceitos que ele tinha, né? Mas o Gurgel, o Puma, o Bianco, o Dardo, o Santa Matilde, você não sabe o que é, né? Eu só parei no Puma mesmo, né? Gurgel e Puma, acabou. São carros especiais que eram carros produzidos em fibra de vidro e com um design totalmente nacional. E eram versões esportivas, eram aqueles que a gente chama de... Hoje em dia você olha um Porsche, você olha uma Ferrari, você olha uma Lamborghini, você fala, é um semipista, né? Porque é um coupé baixinho, né? E a Lamborghini também é de fibra, não é? Não, hoje é tudo, já é fibra de carbono, fibra de carbono. Já é uma outra pegada. Mas como não tinha tantos carros assim, então surgiu a Puma, surgiram esses fabricantes artesanais. Tinha um no Salão do Automóvel de 93 que chamava Hofstetter. Esse aí vocês vão pesquisar. Já estou pesquisando. Parecia um Lamborghini, uma LP465 Countach. Então, era muito legal. É lá de trás mesmo, né? Aquelas primeiras, lá de trás. Então, era muito legal que você via essas fábricas artesanais produzindo esses carros, que eram carros bem legais, esportivos, sabe? A gente falou do Bianco e do Dardo, né? E usavam mecânica Volkswagen, que era o que tinha aqui, né? Ou mecânica Ford, etc. E a Volkswagen, então, tem a linhagem de mecânica deles, eles entregam para várias outras escuderias, né? E daí o que aconteceu? Com a abertura de mercado, daí vieram os carros para cá, e o Brasil é um mercado muito, que a gente fala trendsetter, né? Gosta muito, o brasileiro adota muito a novidade, né? E aí vieram todas as marcas para cá. A própria BMW chegou aqui, no momento foi um sucesso o lançamento do Série 3, né? Que é o carro mais emblemático da marca. E a BMW, você tem alguns bastiões dos sedãs, né? Você tem BM, você tem Mercedes, você tem Audi, mas você tem os bastiões dos motores longitudinais com câmbio longitudinal, com tração traseira, e aí nós estamos falando de BM, né? Tá certo que vamos dizer, com a renovação dos tempos, com a evolução, aí você tem alguns carros que são motor transversal, que tração dianteira, mas o tradicional na BM é longitudinal, um câmbio longitudinal, tração traseira, porque é o melhor equilíbrio de peso que existe. E ainda segue nesse formato. Sim, se você pegar qualquer sedã BMW é assim. Se você pegar um SUV, ou um SAV, que é o que a gente vende, que é o Sport Activity Vehicle, aí sim, porque você precisa de uma cabine maior, né? Então você faz um motor transversal, porque daí você diminui a frente e consegue aumentar, entendi, ao invés de ser assim, ele vai ficar assim. É a grande invenção dos V6, né? Mas é em V, não é em linha ainda. Não, então, mas por que surgiu o V6? O V6 surgiu porque era aquela coisa, eu vou fazer um curtinho para enfiar num box um pouco menor. Mas engana-se quem acha que o V6 e o V8 são os melhores equilíbrios de massa do planeta. Não, o melhor equilíbrio de massa do planeta é o 6 em linha. Né? E o 6 em linha é coisa de BMW. Né? Era coisa de... Tem outras marcas que aplicavam muito. Você pegar lá atrás os Opalas, você pegar um pouco para frente os próprios Cherokee, Grand Cherokee, mas... Nissan também foi. Nissan também tem algumas coisas, mas o 6 em linha, por exemplo, só que ele é em linha, então ele ocupa mais espaço longitudinal. Então você precisa ter um projeto
diferente. Aí quando você olha um Série 3, um Série 5, um Série 7, um Série 8, você vê a frente alongada, né? Aquela distribuição de como é que se diz, de dimensões do carro muito bem feitas. E atrás você tem a coluna que a gente chama de Hofmeister Kink, que é a assinatura de qualquer BMW. Você percebe que na linha traseira da janela, do vidro traseiro, ela não segue a coluna C, ela volta ao contrário. Nunca reparei, vamos reparar, olhar, não, vamos ficar esperto. A coluna Hofmeister, quando você olha um BM assim, você vê a coluna traseira, coluna C. Aí você vê a borda da porta. A borda da porta, ela vem acompanhando o ritmo da coluna, só que antes de acabar, ela fecha assim. Isso aí é o que a gente chama de Hofmeister Kink. É um cara que criou esse design, porque dá um ar de muito mais força, musculoso, né? Um carro mais parrudo. E ele é um muscle mesmo, então? Ele é grandão, tem uma distância entre eixo grande, bitola grande, então todo BM você vê assim. E a distribuição de peso 50-50. Que meu filho mais novo, ele tá virando Beamer, não sei porquê, né? Beamer é o apaixonado por BMW, a gente apelida de Beamer. E aí... Eu não tenho nenhuma... Um palpite. Um dia, não sei porquê. Mas um dia a gente conversando sobre ele, ele para mim falou assim: pai, o que é um carro rápido? É um carro de 1000 cavalos? Falei, não. Um carro rápido é um carro equilibrado. Se você pegar um carro que só acelera e não faz curva, porque não tem equilíbrio, você vai perder na volta. Não é potência... aliada, não é potência sem controle, é potência aliada ao controle. Às vezes você pode ter um carro eu tenho um carro de 450 cavalos e o carro do vizinho tem 500 cavalos, só que o seu faz mais curva porque é mais equilibrado. Vamos fazer polêmica então? Um 5.0 da Ford mais ou menos, quando você acelera sai rodando em qualquer lugar? Não, eu acho que o Muscle Car, sei sim, mas o Muscle Car, eu trabalhei muito tempo em empresa que vendia o Muscle Car, é uma outra escola. Você pega um BMW, a escola alemã é aquela escola que preza pela exatidão, pela correção, pela integração, ruídos, vibrações, asperezas, sabe? Passadas para o piloto de forma que você tenha muita integração com a máquina. Então, se você é um cara que tem noção de pilotar, você sabe onde colocar, você sabe o que vai acontecer, ele é bem previsível e ele te ajuda, ele corrige, né? Já um muscle car, ele não é feito, o carro americano, por exemplo, ele é mais feito para você entrar de lado em curva, para você fazer drift, para você fazer aquela direção que a gente chama que é uma direção não tão limpa, que nem de um monoposto, é uma direção um pouco mais suja. A gente fala na loucura mesmo. É a direção que é da loucura, a gente fala isso. Que é aquela direção que você lida um pouco com distracionar, com Chevette, outras coisas. Né? Chevetão, tração traseira, né? Tocou meu coração dele aqui. Mas tinham outros carros dessa época que eram bem legais. E aí você tem toda essa parte de cuidado, tanto nas escolas alemãs que eu trabalhei, que foram as duas, Mercedes e BMW, são escolas distintas, mas com tecnologia parecida. Então, quando você pega, por exemplo, o Mercedes é um carro para filtrar terreno, é um carro mais plano, mais soft. Você pega uma AMG, por exemplo, tem um motor que é um touro, né? Um carro fantástico. Tempo atrás eu dirigi uma biturbo, então, CL63. Uma CL63 pode ser. Acho que é SUV também, né? Que era um pouquinho mais parruda, mas nossa, eu nunca tinha dirigido, né? V8 biturbo. Absurdo. Deixa eu pisar aqui, só para dar uma resinha. 240 metros eu andei só, não encostada no acelerador. A mesma coisa acontece com o carro. O carro BM que se diferencia é que ele é um pouco mais áspero, de propósito. Então, quando você faz o tuning do carro, você faz o tuning de suspensão, de rodagem, de banco, sabe? É aquele negócio, você sentar ali com a bunda bem perto do chão e com as pernas esticadas num sedã, faz toda a diferença para quem gosta de dirigir. Isso é uma coisa BMW alemã. É uma coisa dessa escola. Legal. É uma coisa dessa aqui, que a BMW tem muita característica. Então é muito voltado para você, o volante centradinho, sabe, no peito.
todos os instrumentos na sua linha de visão, para você não precisar ficar baixando muito a visão. Porque se você parar para pensar, eu não estou falando nem de 200, estou falando 120 por hora, 30 metros por segundo, 2 segundos, 60 metros, você perdeu a atenção, bate. Roda já. Então o que acontece? Você precisa se preocupar com toda essa parte de ergonomia, com toda essa parte de análise. Por isso que eu falo para ele, o meu filho, eu falo, o carro rápido, ele não é sempre, ele não é o mais potente. É aquele que, por exemplo, despeja melhor a potência no chão, porque tem um sistema de tração mais equilibrado. Tal. Não é que a escola americana é que o carro muscle car só na reta, não. Pelo contrário, é um baita carro, super equilibrado, faz curva também, só que a tocada é um pouco diferente. Não, já dizia meu pai, se você quer ter um carro tração traseira, você tem que aprender a tocar. A dirigir. É igual gaita. Quem não sabe, não toca. Não sabe, é basicamente isso. E eu tenho um amigo meu, que é o João Anacleto, que eu atendo muito a imprensa especializada. E a gente fala muito sobre isso. E para tocar um carro forte de tração traseira, você tem que saber dirigir. Tem que saber. Porque não é... É que hoje em dia, né, você está vendendo carros aí no mercado que já estão, por exemplo, um M8 Gran Coupé tem 625 cavalos. Tem mais de 65, quase 70 quilos de torque. Você pega um carro hoje que... Você pega mesmo o M5 novo, que ainda não lançamos aqui, 740 cavalos. Parado no farol, se você acelerar muito forte, você sai rodando. Depende, porque se tiver o controle de tração, ele vai cortar, vai te ajudar. Mas mesmo assim é muito rápido, é a mesma coisa perguntar qual carro que você mais gosta. Eu adoro o M2, porque o M2 ele tem distância entre eixo curtinha, 2,60, bitola de 1,80, motor de quase 500 cavalos, só que é o seguinte, ele é um carro que eu digo que é sincero, ele é bem sincero. Ele é honesto e muito sincero. Se você não souber dirigir, Ele te avisa. Ele vai te avisar. Ele vai avisar uma vez. Que já é um pouco diferente quando você está no M3, que é um carro maior, tem mais potência, mas é um carro mais progressivo. Aquele carro que fala, pilotinho. Eu sou apaixonado no M3. Você dá uma avisão ao pilotinho, né? Tipo, vai na boa porque você já está chegando no limite. Entendeu? E tem essas pegadas, né? Outro dia a gente estava com um piloto que é da BMW, o Augusto Farfus, ele é DTM, né? Pilotou Deutsche Tourenwagen Motorsport, pilotou vários carros. E ele que costumava falar assim, o M2 é o carro mais divertido, mas é um carro muito sincero, é muito sincero. E a sinceridade nem sempre é o que a gente quer, né? Porque você precisa, por isso que as empresas oferecem cursos de pilotagem. Sim. A própria BMW tem o driver training. É isso que eu te perguntar, existe uma experiência BMW? Sim. Não, mas antes disso, a gente citou a Volkswagen, né? O Up TSI é esportivo? O Up TSI? Como é que eu posso te dizer? Você está querendo criar polêmica, né? É que isso pega muito na internet, dono de TSI, sim. Os caras ficam... O dono de TSI, o Up TSI, como todo Volkswagen, eu acho assim, né? Meu filho gosta do Up. Tem uma bela estrutura, é um carrinho legal, tal, mas defina esportivo para mim. Olha, eu também não sei o que eles... Porque esportivo, quando se fala de esportivo de uma linguagem mais purista, né, meu, é suspensão, é freio, é motor, é estrutura, é carroceria, é tudo, sistema de tração, é tudo. Você falou tudo, você falou 1 no quadrado agora. Você definiu o 1 no quadrado com a escada em cima. Foi basicamente isso. O 1 é mais esportivo que o TSI. Então, mas eu não você para isso não, mas quando você para pensar, qualquer carro pode ser um esportivo, isso pode transformar num esportivo. Isso sim. Não só o Up TSI, qualquer carro. Posso transformar um carro no esportivo. Um amigo meu que eu, por exemplo, antes de trabalhar no mundo BMW, eu usava outras marcas. Né? Tive Golf, tive um monte de coisa. O Golf era um carro que para preparar era uma maravilha. Nossa, você tá falando, só vem um monte de pergunta na minha cabeça aqui. Eu só tenho 1 hora com ele, cara. Então o que acontece? Você tem estrutura, você tem... Então é uma maravilha. Agora, eu sou de garantia, não posso falar disso. Então vamos falar da experiência dele. Você vai perder a garantia. Mas vamos falar da experiência dele. Por exemplo, eu tenho clientes, né, que eles gostam de pegar o M3, o M2 e fazer track day. Só que para isso tem que preparar o carro. E não é coberto pela garantia.
Então, se o cara, por exemplo, tiver algum problema de alimentação, por exemplo, você vai andar, e agora não vou falar só de BMW, falo de qualquer coisa. Toda vez que você fala assim, vou para um track day, ou vou para uma pista de corrida, ou vou andar um pouquinho mais rápido, você verifica, por exemplo, que óleo você está utilizando? Você verifica se o sistema de arrefecimento do carro está funcionando corretamente? Você tem que verificar tudo isso para andar no limite. Uhum. E muitas vezes, né, com as pessoas, meu filho fala muito, mas o projetinho, Tá escrito lá no roteirinho que eu te mandei, projetinho. O projetinho. Então, você tem, por exemplo, sistemas hoje, as empresas, né, a própria BMW oferece sistema de escapamento, ele não está homologado para o Brasil, mas sistemas de escapamento a Krapovic, de titânio, uma série de coisas. Então, só de mudar um sistema de escape, você já ganha um pouquinho mais de potência. Só que você não ferra as outras coisas. Porque tem muita gente que fala assim, vou colocar um estágio 2 no BM, vou fazer um downpipe e tá tudo bem. Tá bem. Só que quando você muda o sistema de escape, pós-tratamento, o que acontece? Você muda toda a mistura do carro. E aí a gente estava discutindo outro dia um tema com minha área de suporte técnico. Aí, por exemplo, se você tiver um sistema de lubrificação que é progressivo e você manda um sinal para o motor que vem uma mistura muito forte para você dar um gás e o sistema de lubrificação atrasa, você vai ter um problema no motor. Muito grande. Um problema muito grande para você. Então, o que acontece? Geralmente, quando as pessoas gostam e vão mexer, vão pesquisar, vão olhar, sempre esses carros são um pouco mais antigos, eles estão fora do prazo de garantia e aí o pessoal começa a mexer. E dá, porque tem muita estrutura, então você tira uma bela cavalaria. Haja visto aí esse novo motor 4 cilindros aí que está equipando Mercedes, tem mais 4 cilindros. Tem muita montadora usando 4, né? É porque a miniaturização está rolando bem. O que está acontecendo? Antigamente você tirava pouca potência de um motor 4 cilindros porque eram os materiais, o sistema de injeção, a turbina, né? A gente falava muito assim, hoje um carro BMW 4 cilindros, ele é Twin Power Turbo. O que é o Twin Power Turbo, né? Todo mundo confunde com Biturbo. Uma coisa é Biturbo, outra é Twin Power Turbo. Né? Twin é a junção do Supercharger, não é isso? Não. Na realidade, você tem uma turbina de dupla voluta. O que acontece? O que dá o lag, o tal do turbolag lá, aquela coisa chata que não tem que dar, porque aquilo lá você perde potência você tem que ter potência o tempo inteiro, tem que ser linear. Então, o que os caras da BMW fizeram? Eles fizeram um sistema de dupla voluta que você tem uma parte do coletor de admissão cuidando de 2 cilindros e outra parte cuidando de outros 2. Nunca para, né? Então você divide. Entendi. Em vez de um coletor só de admissão e um de escape para fazer a alimentação, você tem essa saída dividida. E é uma turbina de passo variável de dupla voluta que a gente fala. Então o que acontece? Você tem torque muito embaixo, e a curva de torque é extremamente plana. Aí você fala assim, e a diferença? Por que eu não tenho um compressor volumétrico, né, que a gente fala? Porque o compressor volumétrico, diferente da turbina, ele está ligado na correia do motor e ele está funcionando direto. Conforme você aumenta a potência, o giro do motor, ele vai mandando gradativamente potência para a turbina, para dentro da câmara de combustão, sobre alimentação para dentro da câmara de combustão. Ele não está gerando uma força... Ele está gerando força extra por isso, mas é no ritmo do motor, por isso que a gente chama de compressor volumétrico. E o biturbo, que é o que a gente usa, quando você sai de um M-Performance, que é quando você vê um BMW M340 ou uma X3 M40, é um M-Performance. Quando você vê um 320, que aqui erroneamente a gente chama de 320. Quando você vê um 530, que aqui erroneamente é um 530, um 745, um 750... Porque quando você lê a traseira do BMW, o primeiro número ali é a série, 3. Então, era aí, meu cunhado falou disso, meu sogro, ele falou, não sei se você sabe, mas assim, ó, 320, 3 é a série, isso, e 20 o 2 é o motor. Aí ele falava que 2 era porque era 2.0, então não é isso, não é essa informação. Então vamos lá, me passa a informação certa para puxar a orelha. O 3 é a série,
e o 20 é característica do motor. Tem o 320, tem o 330. O 330 é um motor 4 cilindros também, 2.0, só que ele tem um motor elétrico demais, que vai subir a potência em 100 cavalos. E quando a gente vai para 118, por exemplo? 118 ele é um motor 2 cilindros, ele é um motor, 4 cilindros, só que ele é um pouco menos potente. E as novas são 3 cilindros. 3? É 1.5. Caramba! Essa família de motor ela é toda modular. Então você tem 3 cilindros, daí você põe um cilindrinho mais 1.5, 2.0, aí você põe mais 2 cilindros, 6 cilindros, 3.0, aí você põe o V8 4.4. Aí vai. E aí você segue. Mas o certo, e eu também me confundo, tá? Eu também uso, às vezes fala 320. Porque tá na boca a nossa... Tem duas coisas que o alemão da BMW não entende. Por que eu chamo BMW de BM aqui no Brasil, né? A BM. Né? A BM. Por que eu chamo BMW de BM? Meu chefe já me perguntou isso. Ele fala, Emílio, eu não entendo uma coisa. Eu falei, por quê? Não, porque eu escutei aqui você falando com um colega e o colega falou, não, porque aquela BM é bem legal, né? Ele falou para mim, por que você chama o BMW de BM? E para explicar para o alemão, que a gente aqui faz essas coisas. E a mesma coisa quando você fala da classe do motor, da classe da característica de produto. Não, mas o brasileiro tem esse costume, né? A gente junta tudo. Então, por exemplo, é SUV, chama de SUV. SUV. Já junta tudo. Então, 320 é 320. 320. Não é isso? É isso aí. Então, é tão simples. Aí vai. Daí você tem a 20, a 30. E aí tem um negócio que é super legal, porque daí você tem as séries. E de repente você tem um M na frente da série. É isso. Aí, por exemplo, eu tenho uma BMW que chama M340. Ele é um M Performance. O que quer dizer isso? Ele ganha freios mais legais, motor mais apimentado, suspensão mais legal, de então competição. É uma M3 melhorada? Ele ainda não é uma M3. Porque na característica, na pirâmide, você tem o Série, aí você tem o M Performance e o Motorsport. Entendi. Entendeu? Então, do Série para o M Performance, você ganha freio apimentado, ganha suspensão apimentada, ganha um motor mais potente. Aí, outro dia, pergunta do meu filho para mim, que eu ando com X3 M40, que chama, né? Então, ele é um M Performance X3. Pai, esse motor é 6 cilindros? Falei, E qual é a diferença desse motor para o motor do M3? Se ele é um M Performance? Falei, esse motor, primeiro, tem 389 cavalos. 389 cavalos já é mais do que o motor de um Série, se fosse um Série 340. Um Série que é um 6 cilindros mais basicão. É um 303, 389. E aí você vai pro M3. Só que o M3, em vez de ter uma turbina Twin Power, ele é biturbo. Aí você tem uma turbina de baixo, uma de alta, pistão forjado, biela diferente, é tudo diferente, aí você vai para 510 cavalos. Que já é também... É uma loucura, né? Porque cai muito rápido, muito rápido. E a experiência BMW? Como que ela acontece? Que eu já vi muitas montadoras mostrando, né? A gente tem uma gama de produto e os clientes que compram os nossos carros, né? A gente faz um tratamento para eles. Por exemplo, eu tive essa sorte de ir para Nürburgring, Nordschleife, com 12 clientes super especiais de Motorsport. Você podia mandar qualquer pessoa, você se mandou, né? Não, deixa que eu vou, vai. Me convidaram, eu não tava preparado para isso. Falaram, Emílio, você é o adido técnico, acho que você tem que ir. Então fui eu e um cara de vendas e 12 clientes que têm Motorsport, que são clientes especialíssimos. E aí nós somos, imagina, você pegou esses caras, isso é experiência de marca, você pega esses caras, põe na classe executiva, leva para Frankfurt, de Frankfurt você fica no hotel, faz um jantar, vai para Nürburgring. E em Nürburgring você tem a Nürburgring GP, que é a pista de corrida de Fórmula 1, né? E você tem a Nürburgring Nordschleife, né, que é a pista grande, é o famoso Inferno Verde, né, que a gente fala que tem Inferno mais Verde de 22... é a torcida do Palmeiras, faz isso também, 22 quilômetros. Você gosta de futebol, inclusive? Gosto. Que time você torce? Mas eu sou São Paulino. Então vamos mudar de assunto, é mundial, aquela história toda. E aí,
o que acontece? A gente levou os caras para fazer curso de pilotagem lá. Então teve um primeiro dia, eles chegaram no hotel, tal, todo mundo ficou já pilhado porque estava no hotel da pista, dentro da pista, né? Tivemos um jantar, daí a gente fez... dentro da pista? Dentro da pista. Aí tivemos um jantar, a gente fez um debriefing. No dia seguinte eu escutava barulho de carro passando, de manhã cedo. E aquilo lá é a meca do automobilismo. Então não era qualquer carro, era a McLaren... Que barulho é bonito, né? Senna, era Mercedes, sabe, SLS GT, não sei das quantas, era tudo quanto é carro, Ferrari, Porsche, GT3 RS, então era um negócio... GT3 RS é outro barulho que é absurdo. É fantástico, então você via, um carrão. E é um carro também que tem que saber dirigir. Tem que saber. Com todos esses fortes. É igual gaita. Mas eles tiveram essa chance de chegar lá e estarem com os instrutores. Mas o mais legal é que a gente chegou com eles, colocou macacão em todo mundo, eles viram as M4 CS que eles tinham para fazer o teste, M4 Competition, que eles tinham para fazer o teste. Eles já queriam montar no carro acelerado. Os técnicos falaram, não, nós vamos andar na pista. Vocês vão dar uma volta andando na pista. Aí eles deram uma volta andando na pista, daí a gente falou, e agora, vamos testar? Vamos aprender a frear. E você sabe que as pessoas que não estão acostumadas, eles não sabem, eles gostam de acelerar. Agora, frear mesmo, o pessoal não sabe frear. E se você pegar os dados de telemetria ainda, que os carros são telemetrizados, você vê que o cara dá aquela primeira estancada no freio, tira o pé, tem que segurar. Você está pilotando, você está entrando numa curva, e eu fiz todos os cursos de pilotagem que você pode imaginar na minha vida. Minha família vem de corrida de carro, meu irmão era piloto de Fórmula 3, de Fórmula Ford, eu pilotei kart de Fórmula Ford também, então quer dizer, cara, frear é frear, e os caras não sabiam frear. Então eles não sabiam frear, eles não sabiam frear em curva, então a gente vai fazendo exercícios, vai frear, vai ficar meia hora, vai ficar meia hora freando. Vira o volante para cá para você poder virar com a mão. Meia hora freando, depois agora nós vamos aprender a frear em curva. Freia em curva. Aí depois que você aprende a frear em curva, agora vocês vão entender o que é um apex tradicional, fazer uma tangência tradicional e uma tangência agressiva de competição. Então você mostra que a tradicional você vem, abre o ângulo máximo, fecha no apex para sair acelerando. Essa é a tradicional. Agora, quando você está numa competição fazer uma agressiva, você vem fechando, já freando e fechando. Aí o apex vira um pequeno triângulo, mas você entra mais arrastado. Para dirigir um carro turismo, você precisa aprender a dirigir um pouco mais arrastado, porque você não mata a potência do motor, você não mata o giro do carro, você sai mais forte. Aí os caras aprenderam, fizeram o apex, agora nós vamos dar uma volta completa. Eles ficaram o dia inteiro fazendo exercícios com o M4, com o M4 Competition. No final aí veio o ápice. Eu tinha que fazer a minha graduação de piloto de teste para BM. Você tem que tirar uma carteirinha para poder pilotar os carros, para poder testar os carros. E eu já estava no nível, como eu estava fazendo já terceiro ou quarto grau, já estava no nível mais avançado, eu fui pilotar um M4 GT4 de competição. Só que o mais legal é que não tinha só um. São 5 carros desses. Então a gente colocou balaclava nos caras, colocamos rãs, capacete, tudo, falamos, vamos sair, só que vocês vão sair com o coelho na frente, né? O coelhinho, vocês vão acompanhando. Tá? Só que é um carro com pneu slick, né? Tem um baita downforce, tá? É outra pegada. Esse pneu chega a colar na pista ou não? Se você for andar atrás de chinelo, gruda o chinelo, né? Ele é um chicletão, um chiclete, né? Mas o legal é que você tinha essa coisa de fazer os caras experimentarem essa vida de piloto. Um deles virou, mas não tem ar-condicionado? O mecânico deu risada e falou, meu amigo, você tá num carro de competição, toma um ventinho, né? Toma um ventinho aí. Tem aqui alguém uma mola, né? Mas o legal é que esse tipo de experiência é o tipo de experiência que o cliente BMW gosta. Esses caras, um deles, por exemplo, a gente participou de um grupo de WhatsApp, e um deles, ele acabou de comprar uma M3 CS, que é um carro especialíssimo. E assim vai. Então a gente procura dar uma experiência que é fora do carro para dentro do carro. Que fera, velho. E aí você tem uma experiência completa, porque não é só o carro.
Não é só você comprar um BMW, um Mercedes, um Porsche, uma Ferrari, ter dinheiro. É a história que tem. É todo um... Né, Branding, não posso falar coisas, o formato de marketing, né? Mas é de fato mesmo um storytelling de tudo que você vai comprando, né? Inclusive, já falando sobre história. A logo da BMW, o que é? Ah, boa. É um avião? Muita gente fala que... primeiro, o que significa BMW, né? Bayerische Motorenwerke. Que é a mistura de fato dos dois, não tem Na nada a ver. realidade, fábrica de motores bávaros. Tá. Bayerische Motorenwerke. Então, fábrica de motores bávaros. E aquela bandeirinha no meio do símbolo... Que seria o azul e o branco. Isso, tem duas histórias. Uns dizem, a história bonita, bacana, que todo mundo fala, que é, vamos dizer, a história romântica, é que aquilo lá é a hélice do motor do avião cruzando o céu da Bavária azul com os montes nevados, e aí ficava esse efeito branco e com azeitonas azul embaixo, e não sei o que e tal. linguiça. Só que na realidade aquilo lá é a bandeira da cor da bandeira da Bavária. Que é azul e branco. E azul e branco ali no meio com o BMW. Então essa é a verdade. Que tem aquela faixa preta que realmente, e é um símbolo redondo, por quê? Porque a gente começou fabricando os motores de avião, né? E fabricou motor de avião, aí começou a fabricar motocicleta antes de fabricar carro, né? E aí vieram os boxers, vieram... A BMW só fabrica automotor. Como? A BMW só fabrica automóveis e motocicletas. Temos uma questão aqui, porque esses dias atrás eu fui na casa da minha mãe e eu achei uma torradeira Ford. Sim, é porque... E tinha, por exemplo, durante um tempo, a BMW fabricou eletrodomésticos. É isso, fabricou também? Porque durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, a maioria das fábricas na Alemanha não podiam mais fabricar veículos automotores ou outras coisas que podiam levar, durante um tempo, sei lá, qualquer tipo de coisa. Tanto a BMW quanto outras marcas, elas tiveram a produção voltada para materiais bélicos. E aí, depois da guerra, eles tiveram que se adaptar no começo, tanto que a Europa não tinha grana. E aí surgiu o Citroën 2CV, surgiu o Fiat 500, o Topolino 500, 500, né? E aí começou a voltar. Aí BMW, Mercedes, Auto Union, que virou Audi, depois outras marcas, Porsche, né? Fernando Porsche fez o Volkswagen, o Fusca. O Fusca foi encomendado pelo nosso digníssimo. E aí, então, a história da Alemanha em termos de tecnologia... E essa história, então, eu posso confirmar mesmo, então. O Fusca, de fato, foi um pedido daquele que não deve ser proferido o nome. Que foi, de fato, a história que todo mundo fala e sempre diz, foi uma encomenda dele, que era um carro, né, para ser um tanquinho o carro mesmo, do povo, né? O carro pro povo, do povo. Tanto que Volkswagen significa. E naquela época apareceu a Autobahn. Naquela época apareceram várias Autobahn, você diz a pista de fato, né? A pista, Autobahn, aquele estilo de pista reta que o cara anda no pau, aquela coisa toda. Até dar volta ao mundo, ali. Né? E aí a tecnologia evoluiu demais nessa época. Eles fabricavam motor, a BMW fabricava motor de avião, começou a mudar também, fabricou motores a combustão, fabricou motores a jato. Então, e aí as motos também, muita tecnologia ela surgiu na década de 20, teve o problema, o hiato da guerra, depois voltou a ser fomentada. Mas quando a gente fala de carro, eu sou suspeito a falar, eu gosto muito da indústria alemã, sempre gostei em termos de tecnologia. E o alemão não é tão visceral que nem o italiano em termos de design, por exemplo, né? Você olha um carro italiano, ele transpira paixão no design, né? O alemão é um bicho mais racional, mais, né, funcional. Cerveja mesmo, né? Cerveja. Mais funcional, né? Você vai para Bavária, se não tomar cerveja, você não fica. Eu gosto muito eu gosto muito chegado em estética, né? Então eu sou muito chegado na estética japonesa. Sim, e, carro japonês, por exemplo, estava falando de carros japoneses. Extremamente confiáveis, extremamente seguros, e eu adoro os esportivos japoneses. Tem um que eu gosto muito e é uma pena que não tem... Eu estava falando com meu cunhado que teve um, que é o Subaru WRX, o STI,
Eu sou apaixonado por esse carro. Eu dirigi esse carro dele umas vezes, manual. Mas esses mais novos também. Os mais novos, mas manual, sabe? Gostoso de guiar. Ele é 4x4 não, né? Ele é 4x4. E aí outros carros, né? Outras marcas japonesas que não estão mais entre a gente, né? Mazda, que tem o tal do motor Wankel, que a gente chama de motor rotativo. É um motor complicado. Vamos lá. Mas é um motor muito complicado, difícil. Mas assim, tem um carro de Le Mans, que eu não me lembro agora qual é o código, Mazda, que tinha um ronco que era a coisa mais maravilhosa que tem. E o motor rotativo nada mais é que um círculo com um triângulo no meio que faz as vezes dos cilindros. Então ele vai batendo nas paredes, vai encostando nas paredes e abrindo as janelas laterais. Ele vai de fato fazer... Como se fosse anel. Rodando. Então, ele vai rodando. E ele vai fazendo assim. Então você tem o círculo e o triângulo. Então ele vai assim, pá. É um motor Illuminati. Essa é a verdade. Illuminati. E aí o que acontece? Aí você tem, mas o Wankel era um design de motor bem bacana, super torque, assim, que nem o Boxer. Mas assim, é um motor mais difícil de você, manutenção, de montagem, é mais caro. Ele é mais rápido mesmo, não? Ele é muito rápido, cara, mas hoje em dia é muito difícil falar. Hoje em dia a tecnologia para todos os projetos de motor são muito parelhas, muito parecidas. E com o advento da eletrificação, ficou mais fácil. Quer falar sobre o mercado elétrico? A eletrificação é um negócio bem legal e está aí para ficar, porque nós precisamos melhorar. E você acredita de fato que o carro elétrico vai manter? É porque o carro elétrico, mesmo se a fonte for hidrogênio, a potência ela vai ser elétrica. A propulsão vai ser elétrica, porque o hidrogênio é um tanquinho que vai passar por um supercondutor, esse supercondutor vai gerar energia para carregar as baterias vão carregar o motor elétrico vai fazer o carro funcionar. E é muito legal o torque de um motor elétrico, de um carro elétrico brabo, porque ele tem um torque instantâneo. Se acelera, ele parece, só que não faz aquele barulho que o purista gosta. É o barulho do futuro que eu falo. Então, por exemplo, mas tem uma coisa que era muito legal. Eu andava com 330, que ele é um híbrido, então tem combinados 296 cavalos. Mas quando eu estava no modo elétrico, em qualquer farol que eu acelerasse para sair, eu sumia na frente de todo mundo. Por quê? Porque a potência elétrica está lá. Se apertou, ele responde, né? É. E você não tem hiato, você não depende de mistura, você não depende de calor, né? A gente costuma dizer, um carro, ele perde 70% da sua energia por causa de um carro a combustão, né? Por causa de calor, mistura, uma série de coisas. Né? O elétrico é 99% de aproveitamento. E tem espaço para todo mundo também, né? Na realidade. Tem. E o legal, assim, hoje você tem hibridização, né? A BMW a gente fala de power of choice. Poder da escolha. Então a gente fala, você tem o combustão, você tem o híbrido, você tem o elétrico. E aí a gente oferece. O que você quer? Exato. Tá de tudo aqui, amigão. E aí você oferece pro cara, o cara fala, olha, eu sou um cara trendsetter, eu gosto do elétrico. O elétrico tem um negócio legal, porque quando você anda com elétrico na cidade, você gasta aí 1 kW custa 60 centavos. E aí você carrega à noite, outro dia eu fiz uns cálculos, né, R$30 para poder andar com o carro o mês inteiro. De luz. E aí as pessoas falam, mas a luz do bairro vai acabar, não vai, fica tranquilo, porque a energia do Brasil ela é 90% renovável. Não é assim. Mas ainda falta uma estrutura, né? Falta infra, sim, porque assim, a tecnologia de produto está muito boa, nós já temos um carro com 600 km de autonomia, que a gente chama de alcance. Estava vendo agora, há pouco tempo atrás, um carro ganhando um supercharger, um RST. Por causa da aceleração. Aceleração, que absurdo, aceleração. Está cada vez mais... Só que o ponto é que países como o Brasil, por exemplo, que são dimensões continentais, é claro que você vai ter ainda limitações. Por exemplo, se eu pegar meu carro a combustão e falar assim, vou sair daqui para uma viagem lá para a terra da minha esposa, lá, da família dela, que é 520 quilômetros, eu não preciso me programar para viajar. Mas se eu tiver com elétrico, eu vou ter que me programar. Por quê? Porque eu vou ter que parar num posto que tem o carregador para poder dar um splash and go e continuar. E onde que tem esse posto? Tem vários postos. Então, mas aí você tem que de fato... Mas aí o ponto é que você vai demorar um pouco mais. Entendi. Porque, por exemplo, a carga ela vai demorar 20 minutos, 30 minutos, dependendo da potência do carregador. Você pode achar carregador rápido, carregador lento.
Então tem essas dúvidas. Entendi. O carro elétrico que a gente vende com 2 carregadores, porque a gente sabe que o cliente, depois dos 300 quilômetros, ele já prefere pegar o avião, mas se ele tiver uma casa em campo, você coloca um carregador lá e não tem problema. Você vai sempre garantir o ir e vir. Assim, você tem ausência de vibração, ruído, aspereza. Tem como ter um carro elétrico manual ou não? Não. Assim, porque o carro elétrico não tem transmissão. Né? Não existe transmissão em carro elétrico. O motor ele faz, às vezes, você tem algumas engrenagens para desmultiplicar, mas não é câmbio. É como se fosse um CVT, mas não patina como um CVT. Né? O Lancer tem um CVTzinho. Nossa, mas daí você acelerava e não anda o carro, né? Mas o ponto é que você tem um carro elétrico, você não precisa nada disso. E ele é mais simples. E aí as baterias, com o tempo, elas vão ficando mais baratas, vai ficando tudo mais... Com a escala as coisas vão melhorando, vão ampliando. E tem que buscar energia alternativa também. Porque a gente estava indo num ritmo que... Concordo plenamente. Sabe, se a gente não tiver se a gente não tiver essa consciência e garantir a mobilidade para o futuro, né? E os carros a combustão hoje têm uma tecnologia tão grande que eles conseguem emitir pouco também. E cada vez mais também está apertando os níveis de emissão de poluentes, né? Então, aí você vai miniaturizando o motor. Não é porque eu quero miniaturizar, não é legal ter um motor 8.0 V8 da década de 70, é legal. Mas você consegue miniaturizar, trazer tecnologia e dar potência sem gastar muito. E por isso que se sobrealimenta os motores, coloca turbo. O que acontece com a turbina? Como você mantém o torque sempre em boa faixa, você economiza mais. Eu, por exemplo, com 330, ou mesmo com a X3, a M-Performance, você faz 12, 13 km por litro. Então, antigamente eu tinha essa noção, você coloca um turbo, o carro bebe mais. Ele não bebe mais, é que depende de como você coloca o turbo. Então, que daí você coloca aqueles que o cara chama turbo padaria, né? Que os caras pegam um kitzinho no Mercado Livre. É isso aí, enfia lá. Só que daí, por exemplo, né, todo mundo se engana, porque às vezes fala assim, vou comprar 1.0 que é mais econômico, aí o cara compra 1.0. Só que para você manter a velocidade 1.0, você vai meter o pé no acelerador e vai gastar. Vai aumentar a rotação. O motor gira mais, vai gastar mais. Eu sou prova disso. Um abraço ao meu Fiesta aí, um beijo pra você. Quando você anda com um carro mais potente e você tá naquela viagem de boa, 120, você mete o pé no acelerador lá em cima. Ele vai estar girando 2.000, 1.800, sabe? E a turbina funcionando direitinho. Aí o carro faz 13, 14 km por litro. E quando você precisa de potência para ultrapassar, você tem. No Fiesta eu tô na quinta, eu vou pra terceira, o carro já dá aquele... Vai que vai. Porque eu tenho uma pergunta aqui, que era uma coisa que tem muito aqui no meu coração, tem muito que fazer ela, porque a gente não tá com tanto tempo. Mas é muita pergunta na realidade. Mas vou lá do começo. A verdade do carro branco da BMW. Dos carros brancos? Me fala qual é a verdade antes de eu falar o que eu já tinha escutado. Não, o carro branco foi uma época que a gente lançou uma moda que a maioria das lojas, elas tinham, por exemplo, Agulhas Negras, uma loja grande nossa, ela expôs vários carros brancos assim. Mas era uma questão de... De nada. De moda. Eu não acredito. Olha quanta mentira que eu ouvi. Cara, eu escutei falando que era porque o carro branco não teve tempo de trabalhar o carro, ele simplesmente colocou branco para colocar no evento lá. Qual é o nome do maior evento? Teve uma época que era branco. Hoje não é aquele cinza que a gente chama, que parece um cinza cimento, assim, que cinza é clarinho. Um fosco? Não. Fosco. Hoje é o cinza. Teve uma época que foi marrom, cara. Marrom. Teve uma época... Então é moda, é tendência. Não tem nada a ver com poluente. Falaram pra mim que era por conta do aquecimento global, os carros brancos fizeram cálculo. Tem base d'água, você tem que usar verniz da mesma jeito, tem que usar... É outro papo. Muita mentira então, né? Isso aí são os gurus da internet. Não, quero agradecer a todos vocês. Fake news aqui, ó. Tô com o Emito, com o cara aqui, ó. Se tem alguém que sabe... Bom, você sabe qual que é a M3 Most Wanted? Vocês conhecem o jogo Most Wanted? Conheço o Most Wanted. Foi um sucesso? Porque pra mim foi um sucesso. Eu nunca zerei o jogo. Eu não jogo Most Wanted, eu prefiro jogar... Se você falar Underground 2, eu choro. O Gran Turismo é do... Eu gosto de jogar outros jogos. Eu jogo até hoje, tenho simuladorzinho em casa. Às vezes você tem um Play 1? Do Play 1?
Não, eu Porque tenho... tinha um Gran Turismo que chamava um carro chamado Escudo. Ah, o Escudo. Existe? Esse carro existe? Esse carro existiu. Era o Suzuki Escudo. Suzuki Escudo. O Suzuki Cara, Escudo que é o emoção. seguinte, cara. O Suzuki Escudo era um carro feito para o Pikes Peak. O que é isso? É uma prova de subida de montanha, de rally, que é uma loucura. É, Os não, carros imaginei que super- fosse de rally, de fato. E os carros super potentes, carros assim de 1000 cavalos, 800 cavalos, não sei. Pra subir uma... E tinha aquelas asas assim para não Sim. voar, né? Então tinha que ter um Era uma downforce. baita de uma asa, era muito grande. E daí tinha os downforce brabo para aguentar. A BMW saiu da Fórmula 1. Teve alguma coisa? BMW Só fez os motores de Fórmula 1, se associou a Brabham, o Piquet foi tricampeão mundial. Depois ela teve uma época na Williams, mas a BMW preferiu mexer com corridas de turismo. Então DTM, né, e outras coisas. Por quê? Porque essa tecnologia você transfere para o carro de passeio mais rápido. É porque a ideia do Fórmula 1 de fato é A Fórmula 1 é um baita laboratório e a Baita. tecnologia vai chegar. A fibra de carbono chegou, a injeção eletrônica chegou, o ABS chegou, várias coisas chegaram. O controle de tração chegou. Hoje não tem nada disso, mas tinha. O controle de tração chegou, entendeu? Saiu de lá para vir para cá, né? Mas demora. Demora. É um laboratório. Lá é tudo que é o de mais tecnológico possível. Freios de carbono cerâmica. Então tudo que é de mais Que hoje tecnológico carro, né? possível. De carro top. Bom, enfim, vamos seguir. Por que a BMW não tem step? Depende. Tem os carros que tem step, Seus mentirosos. outros Mais carros... outra pessoa mentindo para mim aqui. Então, tem carro que tem step, que é a roda, né, pequena, e alguns carros eles usam ram flat, que é um pneu que roda vazio se estourar. Mas é um pneu muito seguro porque ele não detalona se você estiver rápido e ele estourar. Ele vai ficar no aro. Entendi. Então, o que acontece? De acordo com o tamanho da roda, a gente tem aro 21, 22. Que é bastante coisa. Então, o que acontece? Hoje, os carros estão vindo com step, sobressalente, pneu fino, né? Mas teve uma época que não precisava. Então, você lançava a mão do tire fit ou do rim flat. Diferença entre Supercharger, perdão, e o Turbo. Não, o Supercharger ele usa uma admissão de ar, né? Diferente. Geralmente uma admissão de ar para fora do capô. E ele tem turbina, Famoso blower, né? E ele tem turbina de ação volumétrica, né? O turbo, ele recebe gases de escape, né, para poder girar a turbina quente, a hélice quente, a parte quente da turbina, e a parte fria manda potência para dentro da câmara de combustão. Então seria uma reciclagem, o turbo. Exatamente, mas só que você usa os gases de escape para poder impulsionar Exatamente. a turbina. E a turbina sobrealimenta a câmara de combustão através do lado frio. E o óxido nitroso, o famoso O nitro. nitro. A injeção de de óxido nitroso vai melhorar momentaneamente a mistura do carro. Então, o que acontece? Mais a turbina... Às vezes você põe a turbina no carro, mas você esquece de mudar a alimentação. Você vai acelerar e não vem. Você tem que mudar o sistema de alimentação. O óxido nitroso ele vai ajudar a você ter uma momentâneo aumento vamos dizer, de mistura, de potência de mistura dentro das câmaras de combustão. Mas você resfria o motor, não é isso? Isso. Você ativa ele, vai Você jogar tem pra que dentro da resfriar, turbina, porque sabe o que acontece? Se você não resfriar, ele vai aquecer tanto a câmara de combustão que vai explodir o negócio. vai virar de fato uma bomba. Vai virar uma maré. Vai desbielar. E é legal quando estoura assim, tem uma pecinha que sempre fica rodando assim, né? Parece um Eu peão. tenho umas fotos aqui de carro desbielado. Vamos lá. Não, então agora vamos fazer aqui a garagem dos sonhos, pode ser? Pode. Garagem dos sonhos do Emílio. Vamos lá, um carro até 100 mil. Carro até 100 mil? Putz. Tá bom, um up usadinho TSI, pode ser? Carro até 500 mil. Carro até 500 mil eu ia ter uma M3 E92 com motor V8 aspirado. Até 1 milhão? Agora você está falando de uma coisa que eu... Né? Deixa eu ver, até 1 milha? M3 CS. E agora o carro até o infinito e além. Eu ia ter uma McLaren Senna, mas não a Senna normal, a Senna GTR. Tem uma aqui no Brasil. Aquela que o Mosca pintou? Não. Não. Uma GTR que é uma semi-pista, é competição total.
Ia ter um Porschezinho GT3 para me divertir de vez em quando. E para dar um rolê assim, quando quisesse pagar de gatinho, uma daquelas Ferrari puro sangue. Pensei que você ia falar das Ferrari. Ou se não, aquela última super, que a 812 também, que é fantástica. Não, mas não é. Como que é o nome? É F440 mesmo, eu acho. Ou F400. A última que o Enzo assinou, como que é o nome dela? Que ela abre o farolzinho daqueles descarregáveis. Eu preciso lembrar. Eu vou pesquisar, mas eu gosto muito. Tem, por exemplo, a Superfast 802 também, que é fantástica. Tem uns carros bacanas aí. Não, só vou entender de Gol, Paraty, variante. Não, vou entender de se carro eu que tá tivesse na um fila. carro, e vou fazer uma troca para você. Pode ser usado até 100 mil? Então, aí é que tá. Um carro usado dos anos 90. Tá, usado até 100 mil e ia ter um Golf. Golf. Você Golf tá de GTI. brincadeira. Com os quadrados, não? Não. Sapão dos novos agora? Não, já ia pegar uma geração 5 Golf GTI, aí eu ia fazer um projetinho. Caramba, é isso! A última pergunta, a gente tem 3 minutos. Como seria o projetinho do Emílio? Eita. Bom, eu ia ter que procurar a Bilstein para mexer na suspensão, né? Uma caixa Hewland, ou alguma coisa parecida com isso. Mas seria mesmo no Golf? Você ia fazer um projetinho no Golf? Se fosse o Golf, pode ser. Ia procurar amortecedores Bilstein, as molas HK ou qualquer coisa parecida, com compressão regulável, ajustável por dentro. Mas aí você tá muito além. Aí caster e camber ia também fazer ajuste de caster e camber interno com barra de estabilização eletrônica. Ia pegar esse motor e ia fazer, aí sim, fazer tudo. V12? Aliviar eixo piloto, virabrequim balanceado, ia roletar tudo, ia botar um belo de um comando de válvula, mas tinha que ser parelho, não precisa ser muito alto, muito espetudo não, tipo, não precisa ser muito, o lift dele, né, não precisa ser muito alto, pode ser mais parelhinho, mas tem que abrir todas as válvulas direitinho, válvulas de titânio. Um beijo no seu coração, Emílio, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo papo, foi muito, muito massa.